Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aulinha de filosofia de hoje. E nós estamos falando sobre as diferenças entre ver e olhar. E para isso, nós vamos continuar fazendo uma reflexão em cima do poema De Quem é o Olhar, de Fernando Pessoa, que está lá na apostila de vocês, na página 6. Depois, vamos fazer a interpretação e responder as questões na página 7. Vamos assistir um vídeo? O olhar revela os detalhes do mundo à nossa volta. Isso causa admiração, espanto, estranheza ou surpresa, e nos leva a refletir sobre questões como a origem, a forma ou o material de que cada coisa é feita. Além disso, o próprio olhar é algo muito interessante e sobre o qual vale a pena pensar. Você já percebeu, por exemplo, que é possível olhar e não ver? Por outro lado, às vezes, um olhar curioso descobre algo que ninguém mais havia notado. E quando olhamos de novo para algo que já vimos antes, podemos ter uma percepção nova, inesperada e diferente. Pense nisso durante a exibição do vídeo que apresenta um trecho do poema De Quem é o Olhar, escrito pelo poeta português Fernando Pessoa. De quem é o olhar que espreita por meus olhos? Quando penso que vejo, quem continua vendo enquanto estou pensando? Por que caminhos seguem, não os meus tristes passos, mas a realidade de eu ter passos comigo? Depois de assistir ao vídeo e ouvir a narração do poema, reflita. Que ligações podemos perceber entre olhar e pensar? Agora vamos lá, meus queridos. Vamos ler e interpretar as questões da página 7. Nós vimos que existe muita diferença entre ver e olhar, que não necessariamente uma pessoa que vê é aquela pessoa que observa, que analisa os detalhes. Às vezes você está olhando, mas não está vendo, e uma outra pessoa pode estar olhando o mesmo objeto ou o mesmo lugar que você e enxergar diversos detalhes diferentes. Então vamos para a primeira questão. De acordo com o poema, qual é a diferença entre ver e olhar? Para ver, basta ter a visão, mas para olhar é preciso ter paciência, atenção, ter um olhar curioso e a capacidade de ir fundo, investigar, querer sempre saber mais. Lembram que nós conversamos em filosofia que não há uma resposta pronta e definitiva. Cada um tem a sua opinião sobre o ver, sobre o olhar, sobre como entendem o mundo. E que para as respostas terem sentido, elas precisam estar dentro de um contexto. Então, a questão 2 diz o seguinte: o que acontece com quem só vê e não olha? O que vocês acham que acontece com aquelas pessoas que veem as coisas, mas não observam, não ficam atentos aos detalhes de tudo que está passando à sua volta? Quem só vê, não olha e não consegue ler o mundo. Fica como se fosse em um vazio. Não tem o que dizer, o que expressar, escrever, nem faz um desenho ou conta alguma história. A questão número 3 é pessoal. Se você concorda ou não com o poeta e explique o porquê. Em filosofia, sempre há um porquê. O posicionamento de cada um é livre. O olhar, as definições, tudo aquilo que vocês querem dar dentro de um contexto que nós estamos trabalhando é de livre escolha de vocês.
mas é importante sempre justificar os argumentos. Então, se vocês concordam ou não com o poeta sobre a diferença entre ver e olhar e de quem é o olhar ali na poesia. Será que ele está falando do olhar dele? Será que ele está falando do olhar em relação ao mundo? Cada um irá expressar a sua opinião na questão 3. Questão número 4. Na sua opinião, o que é preciso para ver e olhar o mundo? Como nós conversamos, é preciso sempre estar atento, observar o que passa à nossa volta, sempre nos mínimos detalhes, interpretar informações, reagir, pode ser física ou emocionalmente, diante do que é visto e olhado. Questão número 5. O poeta diz que para ler o mundo é necessário não apenas ver, mas também olhar. Imagine o mundo como se ele fosse um livro aberto. Em que linguagem ele estaria escrito? Vamos pensar. Será que se o mundo fosse um livro, ele estaria escrito com imagens? Pois o poeta relaciona com o olhar, mas ele também poderia ser escrito com letras, com falas, com sons, com expressões corporais. Porque para ler o mundo, para observar e para ver o que passa à nossa volta, precisamos estar atentos e usar todos os sentidos. Então, como nós aprendemos, a filosofia, ela é construída por diversas maneiras de olhar e buscar o saber, pois a definição de filosofia é a busca pela sabedoria, a busca pelo conhecimento, olhar para descobrir e admirar, olhar para ver e rever, para refletir. A admiração é uma característica humana e pode ser vista como uma das primeiras causas para tornar a filosofia tão cativante. E nós estamos filosofando o tempo todo. A filosofia, ela é o estudo dos questionamentos, das descobertas, da admiração, do espantar-se, admirar-se com o belo. E nós sempre vamos nos deparar com perguntas sem respostas, mas que, ano após ano, vêm sendo estudadas e buscando respostas cabíveis que possam responder parte das nossas dúvidas, como quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Enquanto isso, vamos fazer pesquisas de perguntas que nós já podemos encontrar as respostas. Então, de acordo com tudo que nós estudamos até agora, vocês vão fazer de tarefa o exercício 1, 2 e 3 da página 9. Tá bom, meus amores? Um grande beijo e até a próxima aula. Caprichem nessa tarefinha. Tchau, tchau!